Nesse vídeo agora nós vamos estudar sobre a gravitação universal, mais especificamente sobre a lei de gravitação universal, né? Como foi dito antes, Kepler realizou diversos estudos baseados em outros cientistas, chegando às conclusões das suas chamadas leis de Kepler, né? Newton baseou-se também nos estudos de Kepler e uniu aos seus próprios estudos com relação aos movimentos, basicamente aquelas chamadas leis de Newton, e ele conseguiu unir o estudo do movimento com o estudo da gravidade, da gravitação, elaborando então a teoria para a gravitação universal. Um dos pontos básicos dessa teoria é, na verdade, entender o que é que causa o movimento dos planetas ao redor do Sol. E a este movimento é atribuída a atração que existe entre o Sol e a Terra, a chamada atração gravitacional. Se existe essa atração e o objeto está se movendo, é porque também existe uma força que liga aí os planetas ao Sol e o Sol ao planeta. Essa força, que é também chamada de força centrípeta, já que é um movimento curvilíneo, é também a chamada força gravitacional. Então, a força centrípeta que mantém um planeta em órbita deve-se à atração do Sol sobre este planeta. A verdade é que Newton ele expandiu a sua lei de gravitação universal não só para os planetas com relação ao Sol ou como a Lua com relação à Terra, mas para cada par de objetos que existem. Dois objetos, não importa quais sejam, se sejam pequenos ou grandes, são atraídos um pelo outro pela lei de atração gravitacional. E essa lei pode ser expressa de forma matemática através dessa relação aqui, ó. Fg é igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por R ao quadrado. Vamos entender o que é cada uma dessas coisas, né? Primeiramente, já que essa lei se refere a qualquer objeto, vamos tirar aqui o Sol e colocar o Sol como sendo outro objeto. Vou chamar esse objeto de M1, representando aqui a massa desse objeto. Aqui nós temos outro objeto, nós temos então aí a sua massa, que é chamada de M2. Então, quando a gente aplica essa lei da gravitação, a gente aplica ela a qualquer par de objetos, certo? Nesse caso aqui, nós temos um objeto M1 e um objeto M2. Podem ser objetos pequenos e podem ser objetos enormes, como os planetas e os sóis, e assim sucessivamente. Além disso, é importante nós sabermos aqui, ó, a distância que existe entre os dois objetos. Essa distância a gente dá o nome de R. Além disso, obviamente, Fg significa o módulo da força gravitacional, e esse G aqui é a chamada constante de gravitação universal, que tem um valor constante, como o próprio nome diz, e esse valor é de 6,67 vezes 10 a menos 11 newton metro quadrado por quilograma quadrado. E a gente pode interpretar esta equação matemática da seguinte maneira: quanto maiores forem as massas, maior será a força de atração entre os corpos. Ou seja, quanto maior o valor de M1 e M2, maior o valor de F. E também temos a outra relação: quanto maior for a distância entre os corpos, menor será o valor de F. Só é a gente pensar assim, ó. Nós temos dois objetos. Se eles estão próximos, a força entre eles deve ser maior. Se eu afastar muito esses objetos, essa força vai se tornar cada vez mais fraca. Vamos então a um exemplo de aplicação desta lei. Diz assim, ó. Para resolvermos essa questão, vamos primeiro tirar os dados. Começa dizendo assim, ó. A massa da Terra é de cerca de 6 vezes 10 a 24 kg. Então nós temos aí a massa da Terra, que tem esse valor. Vamos chamar ela de M1. Enquanto que a da Lua é de aproximadamente 7,3 vezes 10 a 22 kg. Então agora nós temos outro valor, que é a massa da Lua, que nós vamos chamar de M2. Sabendo que a distância entre os dois corpos é de aproximadamente este valor aqui, então esse valor representa a distância, que é o R, calcule o módulo da força gravitacional, isso a partir de G, que vale 6,67 vezes 10 a menos 11, certo? Então qual é o valor da força gravitacional? Como a gente viu antes, a gente precisa de tudo isso daí, né, para calcular essa força. Vamos colocar a fórmula aqui mais uma vez, a lei de gravitação universal. A força gravitacional é a constante, que é G, vezes M1, vezes M2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Observemos bem aqui, ó. Esses três de cima se multiplicam e esse de baixo está elevado ao quadrado. Então agora basta substituir os dados que foram aí coletados. Primeiramente, vamos começar aqui com o valor de G, que vale isso daqui, ó, 6,67 vezes 10 a menos 11. Isso vai multiplicar M1, que tem esse outro valor aqui. E vai multiplicar depois M2, que tem esse outro valor. Tudo isso, quando for multiplicado, será dividido por R, que é este valor aqui, ó,
Só que esse r tem que estar elevado ao quadrado. Por isso que está colocado aqui entre parênteses, para indicar que tudo que está dentro do parênteses será elevado ao quadrado. Então já tem uma fórmula, substituir os valores. A partir daí é a gente relembrar de toda a matemática relacionada à multiplicação, divisão e potências de 10, operações com potências de 10. Vamos então fazer isso daí. Vamos colocar aqui os cálculos de forma separada. Como é que eu resolvo primeiramente a parte de cima? A gente faz assim, ó. Primeiro multiplicamos apenas números sem as bases. Então aqui nós temos 6,67, que vai multiplicar 6 e que depois vai multiplicar 7,4. Se a gente fizer isso, vamos ver ali nos cálculos, vai dar 296,148. Está aqui. Agora sim nós mexemos na base de 10. Veja que são todas bases de 10, então a gente repete a base e faz o que com os expoentes? Soma. Então vai ficar, ó, menos 11, mais 24, mais 22, como a gente pode ver aqui. Então quanto é que dá isso? 10 elevado a 35. Então agora eu posso multiplicar pela base de 10, que é 10 elevado a 35. E embaixo, como é que fazemos? Como aqui está elevado ao quadrado, primeiro eu elevo o número fora da base, que é 3,8. Se a gente fizer isso, 3,8 ao quadrado dá 14,44 aproximadamente. E a base de 10 elevado ao quadrado é da seguinte maneira. Eu repito a base e multiplico os dois expoentes. 8 vezes 2, que dá 16. Então aqui embaixo ficamos com 10 elevado a 16. Estamos chegando já próximo ao fim. O que é que temos que fazer então? Pegamos mais uma vez os números fora da base, que é este número aqui, e dividimos pelo que está embaixo, como nós podemos ver aqui. Este dividido por este vai dar aí 20,508 aproximadamente. E agora fazemos a operação de divisão com a base de 10. Repito a base, só que dessa vez subtrai os expoentes. 35 menos 16 é igual a 19. Para finalizar e deixar na notação científica da forma correta, eu tenho que andar com a vírgula uma casa para a esquerda. Fazendo isso, eu aumento um valor aqui e nós ficamos então com aproximadamente 2 vezes 10 a 20. Isso tudo em newtons. Força deve ser dada em newtons. Por fim, é preciso ter atenção a alguma coisa. Independentemente do tamanho dos objetos, a gente deve observar o seguinte. Muitas vezes a gente tem a tendência de achar que só o objeto grande vai atrair o objeto pequeno, com a força gravitacional, como ocorre, por exemplo, da Terra ser atraída pelo Sol. Mas, na verdade, pela lei de gravitação universal, um objeto atrai o outro. Então, nesse caso aqui, o objeto maior atrai o menor, mas ele também é atraído pelo menor ao mesmo tempo. Então, os dois objetos se atraem. Sempre os dois objetos se atraem, inclusive com a mesma força. Tem o mesmo módulo, mesma direção. A única diferença é que o sentido é o contrário. Isso vale para objetos pequenos, isso vale para um objeto gigantesco e outro pequeno, isso vale para dois objetos gigantescos e assim sucessivamente.